aqui. Beleza, a gente está resolvendo então um problema da lista 3, que é limites e continuidade. E esse problema sugerido pela turma, né? Acho que a Luara sugeriu, para a gente esboçar o gráfico da função e usar esse gráfico, para determinar quais são os valores de A para os quais o limite de x tendendo a da função f de x existe, sendo a f de x dada por essas funções aqui. Notem que essa função, a gente não sabe se ela é contínua ou não, se ela tem descontinuidades. A gente tem 3 intervalos. Esse daqui vai de menos infinito até menos 1, só que excluindo o menos 1, ela obedece o 1 menos x, ok? Ela tem a forma x ao quadrado se tiver entre menos 1 e 1, beleza. E aqui 2 menos x se x for maior ou igual a 1, ok. Essas funções são polinômios, então elas são razoavelmente simples de a gente visualizar qual é a forma delas. Primeiro, a gente tem uma função quadrática e ela está centrada na origem. Então não tem problema de deslocar ela para cima ou para baixo. A função x ao quadrado é bem conhecida. As outras duas são retas. Aqui a gente tem uma reta crescente e aqui uma reta decrescente, certo? Então a gente tem condições de desenhar essas retas definindo 2 pontos pelos quais essa função passa. Então, para a gente começar, bom, já que o problema diz para a gente esboçar o gráfico, né? Então vamos começar esboçando o gráfico, tá? Vamos esboçar o gráfico. Como é que a gente faz o esboço de um gráfico? Primeira coisa, a gente vai desenhar os eixos cartesianos, o x e o y, certo? Então a gente tem o x, geralmente a gente usa ele na horizontal. E olha o seguinte, para a gente representar o eixo x, a gente vai representar todos os números reais, certo? Numa reta, que a gente chama de reta real. Então essa reta, ela é direcionada. Os números, eles são ordenados. A gente tem os números menores e os maiores. Por exemplo, se a gente tem que definir um zero. Se a gente definiu o sentido positivo para a direita, a gente vai ter que todos os números que tiverem para a direita vão ser maiores do que os que tiverem para a esquerda, certo? Então existe uma ordenação. Por isso que a gente não pode deixar de indicar com essa setinha o sentido positivo. Então sempre que você for representar um gráfico, você vai fazer uma reta, vai apontar com uma seta o sentido positivo do eixo e vai indicar qual eixo é. Então a gente vai escrever o x, ok? E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com o y. A gente vai fazer uma reta, né? Elas são perpendiculares e a gente vai ter que indicar qual é o eixo. Então vou colocar o y ali, tem que ter o 0 e tem que ter o 1 aqui. Tá? Se não tiver o 1, tem que ter pelo menos um número além da origem para a gente ter uma noção de escala. Todo gráfico que você for desenhar, você vai ter que começar com isso aqui. Esse é o padrão. Se não tiver qualquer um desses elementos aqui, já está faltando, tá? Porque falta informação e você começa a ter ambiguidades, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem os intervalos, ó. Quais são os valores de x que mudam as funções? A gente tem o x igual a menos 1, então a gente tem aqui, ó, o mesmo espaço que a gente deu para o x1, a gente dá para o menos 1 lá, só que na esquerda. Então x igual a menos 1. A gente tem o x igual a 1, e basicamente é isso. A gente tem, para a esquerda do x igual a menos 1, tem uma forma. É uma relação algébrica que define a forma da função. Entre menos 1 e 1 é outra relação algébrica, que é o x ao quadrado. E para o x maior do que 1 já é outra, que é o 2 menos x. A gente vai desenhar isso daqui. Então vamos lá, vamos começar com a primeira. 1 mais x. Então é o seguinte, a gente sabe que a função x, ela é uma reta crescente com inclinação 1, certo? Quando a gente pega essa reta e soma 1, olha aqui, ó, 1 mais x,
é o equivalente a gente pegar a reta que passa com inclinação 45 graus pela origem e a gente desloca ela para cima, certo? Então a gente tem a função, ela passa assim, ó. Ela é uma reta, só que ela só vem até aqui, né? Só que ela exclui o menos 1. Exclui o menos 1. Tá? Então a gente põe uma bolinha aberta. Porque a gente está excluindo o menos 1. Tá? Ela é uma reta que passaria aqui pelo 1 e passa pelo menos 1. A gente pode até ver o seguinte, ó. Atribuindo um valor. Se a gente coloca o x igual a menos 1, 1 menos 1 dá 0. Tá aqui, ó. Exatamente no eixo. Certo? Beleza. Entre menos 1 e 1, a gente tem o x ao quadrado. Como é que é o x ao quadrado? Vamos ver nos limites. Quando o x é menos 1, o x ao quadrado é 1. Então a gente tem aqui, ó, menos 1 e 1. E tem um detalhe. Essa função aqui, ela inclui o x igual a menos 1. Então a gente põe uma bolinha fechada, ó. Tá? Aqui é aberto porque ele é menor do que menos 1, mas quando o x é igual a menos 1, ele pula aqui para este ponto aqui. E quando o x é igual a 1, ele vem para esse ponto aqui, mas aqui é aberto, ó, porque não tem o igual. Tá? Então aqui é aberto. Só que esse x ao quadrado, quando x é igual a 0, é 0. Então ele é uma função que ela é aquela parábola assim. Tá? Só que é essa parábola só entre menos 1 e 1. Ok? E depois do x igual a 1, a gente tem o 2 menos x. Menos x é uma reta de inclinação menos 1, certo? Aonde que está quando x é igual a 1? 2 menos 1, 2 menos 1, isso daqui é 1. Então ela está aqui, certo? Ela está aqui. Só que notem que é exatamente... A gente vai ter que pintar isso daqui agora. Espera que eu já vou mostrar para vocês como. Só que aqui, ó, ela é uma reta decrescente. Vamos ver quando x é igual a 2, 2 menos 2 dá 0. Então aqui no x igual a 2, né, ela está passando, ela passa pelo 1, pelo 2 e vai para baixo. Só que aqui, ó, esse ponto, essas duas funções elas são coincidentes. Tanto o x ao quadrado quanto o 2 menos x, elas passam pelo x igual a 1. Então aqui a gente acaba tendo uma bolinha fechada. Só que, olha só, nesse caso aqui, há uma descontinuidade. A função 1 menos x, ela não inclui o ponto menos 1, porque daí a função não pode ter dois valores diferentes para a mesma entrada. Então aqui em x igual a menos 1, né, logo no limiar de menos 1, aqui pela esquerda, ela não está incluída. Então aqui a gente não tem a f não assume o valor de 0 aqui. Ela pula e vem aqui para o valor de 1, dado pelo x ao quadrado. Né? Porque o x menos 1 ao quadrado fica igual a 1. Ok. Então a bolinha fechada é aqui. Certo? Quando a gente faz o x ao quadrado, a bolinha fica aberta. Só que como a 2 menos x é uma função que está definida, ela nos dá a entrada, né? Aqui, daí é como se tivesse uma bolinha aberta e uma bolinha fechada por cima. Assim, ok? Então a gente já tem a nossa f de x. A f de x é o que está em vermelho, ok? Agora a gente quer entender, já está feito o esboço do gráfico, a gente quer entender quais os valores de A para os quais
a f de x com x tendendo a existe. Agora que a gente já tem o gráfico da função, a gente quer determinar quais os valores de a para os quais o limite da função ela existe. Qual é o critério que nos diz se o limite de uma função existe ou não? Basicamente, o limite, vamos ver pelo que ele não existe. Ele não existe se a gente pegar um ponto e os limites laterais não coincidem. Por exemplo, aqui em x igual a menos 1. Nesse ponto aqui, a gente vê que os limites laterais não coincidem. Se a gente olha para a função vindo pela esquerda de menos 1, ela está indo para 0, certo? Você olha aqui, ó, a saída é 0. Quando a gente vê a função pela direita chegando a menos 1, ela vai se aproximando de 1, certo? Então o que acontece? Os limites laterais não coincidem. Então a gente vai dizer que esse limite não existe, certo? Quando a gente vai para menos infinito ou para mais infinito, aí a gente tem os limites infinito ou menos infinito. Beleza, não tem problema. Quando a gente vai então, no x indo para menos infinito, essa função vai para menos infinito. Beleza, isso é um limite. No limite em que x tende a menos infinito, a f de x vai para menos infinito. Tá certo? Para a direita também, ó. No limite em que x vai para mais infinito, a função vai para menos infinito, nesse caso, né? Beleza, ela não precisa convergir. Ela é uma função divergente, né? Depois a gente vai ver que a gente diz que ela não tem assíntotas. Depois vocês vão ver o conceito de assíntota, ok? Mas aqui, ó, especificamente nesse ponto, x igual a menos 1 tem uma descontinuidade. E não é o fato de haver a descontinuidade que diz que o limite não existe. Porque ela poderia ter uma descontinuidade e o limite existir. Tá? Vamos primeiro ver esse caso dessa função. Então a gente tem assim, ó, quais os valores de a para os quais o limite existe? Bom, qualquer valor de a menor do que para x menor para qualquer valor de a menor do que menos 1, a função é contínua e definida. Todos os pontos menores do que menos 1 estão dentro do domínio da função e tem uma saída dentro da imagem. Então, se você pegar, por exemplo, aqui o menos 2, né, a gente vê que a função ela está indo para o mesmo ponto, tanto pela esquerda quanto pela direita. Quando x é menos 2, a gente põe menos 2, aqui vai para 1, menos 2 dá menos 1. Então aqui a gente está em menos 1. Ok? Então vocês veem que qualquer ponto, assim como se a gente pegasse o limite de x tendendo a menos 2 da f de x, ele existe e é exatamente menos 1. Por quê? Porque lateralmente, pela direita ou pela esquerda, a função está convergindo para o mesmo lugar. Ok? Quando a gente pega o x, o a igual... Tá, aqui eu deveria continuar para baixo aqui, mas para eu não apagar, eu vou escrever aqui no lado. Tá? Então assim, ó... quais os valores de a para os quais o limite x tendendo a de f de x existe? Para todos os valores de a, exceto em x igual a menos 1. No x igual a 1, mesmo sendo funções diferentes, elas convergem para o mesmo ponto. Tá? Mesmo sendo funções diferentes, elas convergem para o mesmo ponto. Então o limite existe, inclusive, para o x igual a 1. Certo? Para o a igual a 1. Ela só não existe aqui, ó. Somente aqui ela não existe. Então a gente vai escrever assim, ó. Determine os valores de a para os quais... Tá. Então eu vou escrever assim, ó. O limite de x tendendo a da f de x existe para qualquer valor de a
pertencente aos reais, tal que, então eu vou colocar aqui, ó, para qualquer valor de A pertencente aos reais, tal que A seja diferente de menos 1. Ok? Então, para qualquer valor de A pertencente aos reais, tal que o A seja diferente de menos 1. Ok? Então, aqui a gente descreve na forma de um conjunto, né? Porque gera um conjunto, um subconjunto dentro dos números reais, todos os valores de A que satisfazem essa condição aqui de o limite existir. Ele só não existe se o A for igual a menos 1. Na questão número 2 a gente vai fazer uma coisa similar do que na 11. Ele pede para a gente esboçar o gráfico da função e usar ele para determinar os valores de A para os quais o limite da função existe. Então a gente já sabe que a condição para que o limite exista é que os limites laterais eles têm que convergir para o mesmo ponto. Não importa se são funções diferentes, eles têm que convergir para o mesmo ponto. E não precisa nem a função estar definida naquele ponto. A gente pode ter uma situação que a função não é definida no ponto, tá? Mas que tanto pela direita quanto pela esquerda, a função ela tem que ir no ponto. Lembra que limite não é a função no ponto. São os valores que a função assume quando a gente se aproxima daquele A, daquele valor de A, ver se a função está indo para o mesmo lugar. Beleza? Então assim a gente sabe se o limite existe ou não. Nesse caso, né, a pedido do pessoal, a gente vai fazer porque envolve funções trigonométricas e gera muita dúvida sobre o gráfico de funções trigonométricas. Vamos tentar organizar isso. Notem que a gente tem x menor do que zero e até π e maior do que π. Então o nosso referencial aqui, eu vou colocar o zero mais aqui para a esquerda para a gente poder trabalhar esse intervalo que tem essas funções com um pouco mais de detalhe. Vamos lá. Gráfico. Primeira coisa que a gente vai fazer é traçar o eixo x horizontal. No geral, para desenhar gráficos de funções trigonométricas, senos e cossenos, como elas são periódicas, a gente acaba fazendo o eixo x bem grande para mostrar o período. Senão ele acaba ficando muito apertado e fica difícil de a gente desenhar ele com clareza. Mas assim, ó, começamos com eixo x, direção e legenda. Tem que ter o x aqui. E aí a gente vai fazer o y. O y, então, é no zero, né? A gente geralmente desenha aqui a interseção entre os eixos aqui. Indica o sentido positivo aqui. Não pode ter dois sentidos, ó. Isso aqui está errado, não pode. Tá? Ficou borrado. Aqui. Aqui, beleza. Aqui, pessoal, tem um detalhe, olha só. Essas funções, elas são funções limitadas. O seno, ele só vai de menos 1 até 1. E o cosseno também só vai de menos 1 até 1. Então, a gente não precisa fazer uma escala tipo até 10. Porque senão a gente vai comprimir o eixo para ficar tudo pequenininho. Então aqui eu vou usar o eixo de menos 1 até 2. Por que eu vou usar até 2? Aí a gente vai trabalhar então, ó, com esse eixo. Por que eu vou pôr até o 2? Dá uma olhada no 1 mais seno. O seno vai de menos 1 a 1. Quando a gente soma 1, ele vai de 0 a 2. Tá? Então esse 1 mais seno vai ficar nesse intervalo aqui. Ó. Ele vai oscilar aqui dentro dessa faixa. Enquanto que o cosseno e o seno vão oscilar nessa faixa aqui de baixo. De menos 1 a 1. Ok? Só que aqui, ó, em vez de eu colocar no eixo x um referencial que é o 1, eu vou colocar o referencial que é o π. Tá? Ou até o π sobre 2, porque o π sobre 2 é um valor importante para as funções seno e cosseno, né? Porque, por exemplo, o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1.
Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar um eixo. Sempre quando a gente vai fazer senos e cossenos, é interessante a gente usar o π sobre 2 como sendo a nossa escala no eixo x, tá? E aí a gente vai aqui, ó. Só que no caso aqui, a gente não precisa ir muito além, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. E aqui vai menos π sobre 2 e menos π. Tá? Então a gente tem essa escala aqui. Aqui seria um 5π sobre 2. Eu vou dar uma estendida aqui só para ver se, já que o pessoal tem dúvidas sobre gráfico de seno e cosseno, pode ser que eu consiga ajudar vocês a entender melhor essa parte aqui. Voltando aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Até x igual a 0, né, para valores negativos de x excluindo 0, né, a gente tem o 1 mais o seno de x. Vamos lá. Quando o x é igual a 0, o seno de 0 é 0. O seno de 0 é 0. Então a gente vai ter essa função aqui no 1. Ela vai estar aqui no 1. Ok? Quando a gente tem o seno de uma função menor do que 0, o seno, por exemplo, de menos π sobre 2, né, a gente pode olhar para o círculo de Euler, assim, para entender como é que fica o seno e o cosseno. Lembrando que a projeção de um círculo de raio 1, a projeção, né, quando a gente faz uma barra com um certo ângulo, no eixo x aqui, ele vai ser o cosseno, e no eixo y vai ser o seno. Então, se a gente pegar um ângulo menos π sobre 2, a gente está vindo aqui, ó, né, menos π sobre 2, a gente está com o seno igual a menos 1, certo? E o cosseno igual a 0. Mas lá a gente está querendo ver o seno de menos π sobre 2. Ele está em menos 1. Então isso daqui é menos 1, com mais 1 vai dar 0. Então ele vai estar nesse ponto aqui, ó. Certo? Quando a gente vai para ângulos mais negativos aqui, ó, quando a gente vem para trás aqui, ó, menos π radianos, a gente tem o quê? O cosseno é menos 1 e o seno é 0, porque a gente está falando de projeções, né? Então o seno é 0. Então lá em menos π, a gente tem o seno de menos π é 0. Mais 1 fica 1. Então ele vem para cá, ó. Vocês estão vendo a oscilação? Se a gente vai lá, ó, com um ângulo menos... Notem que a gente está vindo aqui com um sentido horário. No sentido horário o ângulo é negativo, a partir do eixo x. Então a gente tem menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, e a gente vai com um seno igual a 1. 1 com 1 vai dar 2. Então lá em menos... Até eu vou fazer aqui, ó, mais para a esquerda, e vamos ver aqui, ó, menos 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2 aqui, ó. Aonde está a função? Ela está lá, a gente tem 1 do seno, mais 1 ele vai para o 2. Então ela está aqui, ó, está lá no 2. Então essa função, ela faz o quê? Ó? Ela vem aqui, ela sobe e depois ela vai para baixo de novo. Tá? Então quando a gente pega e ela fica oscilando, esse 1 mais cedo de x, quando x é menor do que 0, é essa forma aqui que está desenhado. Acabou sobrepondo aqui em cima, mas eu acho que vocês acompanharam, deu para entender. Eu estou torcendo para que sim. Tá? Então, só que aqui, ó, ela é aberto. Ela é aberto. Certo? Beleza. Agora a gente vai para o cosseno de x. Tá. Como é que é o cosseno de x? Quando x é igual a 0,
que é o ângulo, quando o ângulo é igual a zero, né? Lembrando que aqui é o cosseno, né, do ângulo, e aqui é o seno. Tá? Quando o ângulo é igual a zero, a projeção nesse eixo é 1 e naquele é 0. Então aqui vai dar 1. Olha só, essa bolinha que era aberta, ela se conecta aqui, ó. Então agora a gente fecha a bolinha, mas por causa do cosseno, aqui em x igual a 0. Ok? Aí a gente vai aumentando o x até chegar no π. Qual o valor do cosseno de π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus aqui, ó. Então o cosseno fica 0 e o seno fica 1. Então ele vem para 0, ó. Ela faz assim, ó. Ela vem suave para 0. Aqui. Ela faz isso. Esse é o cosseno, certo? Aí depois, quando a gente vai lá para o menos, quando a gente continua aumentando o ângulo e vai lá para o lado, ó, lá no fundo, o seno volta a ser 0 e o cosseno fica menos 1. Então ele vai lá para menos 1. Ó. Então aqui em x igual a π, o cosseno é menos 1. Então ele faz isso aqui, ó. Deixa eu até vou apagar esse aqui. Ele faz isso aqui, ó. Assim, tá? E aqui é o π sobre 2. Ok? Então vocês estão vendo, ó, ela tem essa forma. Se continuasse com o cosseno, ele voltaria, viria para 0, iria para 1, voltaria para 0. Mas aqui a função está dizendo que é o seno de x a partir de agora. Certo? Então a gente volta para o seno de x para valores de... Ah, e aqui está incluindo esse ponto. Então está incluindo, a gente fecha a bolinha. Agora, né? Então aqui, ó, nessa parte aqui, a gente tem o 1 menos o seno de x. Nessa parte aqui, ó, a gente tem o cosseno de x. A partir daqui, do π, a gente vai ter o seno de x. Quando o ângulo é π, que ele dá a volta para lá, ó, o cosseno está menos 1 e o seno está em 0. Então a gente tem uma descontinuidade aqui, ó. E a gente vai desenhar a bolinha aberta porque não inclui esse ponto aqui. Conforme a gente aumenta o ângulo, continua para lá, o seno vai indo até menos 1, o ângulo, ó, π sobre 2, 3π sobre 2, ele está em menos 1. Então em 3π sobre 2 ele vem lá para menos 1, ó, ele faz isso aqui, ó. E aqui, ó, ele está aumentando o ângulo, aumenta ainda mais, o seno volta a diminuir e o cosseno aumenta até 1. Até que aqui em 2π o seno é 0. Então ele faz assim. Aqui em 2π. Só que aqui a função continua para todos os valores maiores do que x. Só que assim, ó, quando a gente pega o seno de 2π, então ele foi para menos 1, né? Chegou, deixa eu ajeitar isso aqui, ele chegou lá no menos 1 e começou a subir. Agora, quando a gente passa de 2π, olha só, 2π é a volta completa. A gente começa a aumentar o seno e diminuir o cosseno. O seno vai ao máximo quando a gente chega em 5π sobre 2, que o máximo dele é 1. Então ele faz assim e depois volta a diminuir de novo. E aí ela é uma oscilação que continua, sempre limitada entre menos 1 e 1. Tá? Notem que o cosseno ele é limitado entre menos 1 e 1, mas ele tem essa defasagem. E aí quando a gente tem
essa diferença aqui, que a partir do π o cosseno, de cosseno ela passa a ser seno, a gente tem essa descontinuidade aqui. E a gente vai colocar aqui então, né? Eu vou colocar aqui, essa daqui eu escreveria abaixo, né? Mas aí como não cabe, a gente conclui, né? Vou colocar aqui, ó, portanto, lembrem que toda comunicação de resposta tem que ter uma proposição no final, né? Que nos diz qual é a resposta. Qual que é a pergunta? Quais os valores de A para os quais o limite de x tendendo a A existe? Então a gente vai escrever uma proposição baseada nessa pergunta, né? A gente vai dizer, ó, o limite de x tendendo a A da f de x existe para qualquer valor de A, vou escrever até por extenso agora, para ser diferente, qualquer valor de A pertencente aos reais. Então o A pode ser qualquer número real, né? Notem que ela é contínua, exceto se o A for igual a π. Se o A for igual a π, esse limite não existe, porque os limites laterais eles não se encontram. Então a gente tem uma descontinuidade. A função, o limite não existe onde tem a descontinuidade. Tá? Nesse caso, né, por exemplo, a gente poderia ter uma descontinuidade, mas ainda, por exemplo aqui, ó, digamos que a função não é definida em 5π sobre 2. Então há uma descontinuidade, mas o limite existe porque elas estão chegando no mesmo ponto. Não importa a função no ponto. O que importa é a função em torno do ponto. Em torno de π, elas não se encontram. Então a gente vai dizer, portanto, o limite de x tendendo a A da f de x existe para qualquer valor de A pertencente aos reais, né? Porque afinal de contas, essa reta aqui, ó, ela é a reta real, é a reta dos números reais. Essa reta aqui também é a reta dos números reais, né? Só que aqui é a entrada de uma função e aqui é a saída da função. Aqui a gente tem o domínio e aqui a gente tem a imagem, né? Existe para qualquer valor de A pertencente aos reais, tal que o A seja diferente de π. Ok? Então essa aqui é a resposta. O limite da f com x tendendo a A existe para qualquer valor de A pertencente aos reais, ou desde que, né? Desde que o A seja diferente de π. Para todos os outros valores, né? O limite existe. Ok? Entendido? Entendido também o caso, se ela não fosse definida num ponto, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui, ó, num parênteses. É o seguinte, ó. Tem uma função bem interessante que é a seguinte, é a seno de x sobre x, tá? Existe uma função que é a seno de x sobre x, tá? Essa função ela é a seguinte, ela vai a zero, ela chega aqui e ela vai a zero. Aqui em x igual a zero, em x igual a zero, ela não é definida, porque há uma indeterminação. Só que, então, nesse ponto aqui é um ponto aberto. X igual a zero não está no domínio da seno de x sobre x. Não existe, não tem como a gente pôr o zero, o x igual a zero como entrada. Ele não existe, não vai ter saída nenhuma. Tá? Então, é um ponto aberto. Só que o limite existe. O limite, ele existe, e essa função a gente pode ver que ela vai se aproximando de 1.
aqui, certo? Então, esse aqui é um caso de uma descontinuidade, mas os limites laterais, eles chegam no mesmo lugar, tá? Então, você calcula o limite quando os valores de x estão se aproximando de zero pela esquerda e pela direita, e eles vão para o mesmo lugar. Mesmo que naquele ponto a função não seja definida, os limites são definidos e vão para o mesmo lugar. Por isso que a gente diz que o limite existe.